Vamos começar a nossa aulinha de hoje, né? Vamos abrir aqui o nosso VS Code e, e a gente vai fazer o sistema de fila de espera para banco e clínico, outras coisas também. Essa aqui é a versão número 3. Na primeira aula, ou versão número 1, nós fizemos só a fila normal. Na segunda aula, a gente incluiu a fila de idosos e fila normal. Nessa terceira aula, a gente vai incluir mais duas, tá? Fila de idosos, fila de gestante, que são listas, tá? Fila de PCD, pessoa com deficiência, e fila normal, são 4 filas aqui. Cada fila são 4 listas. Às vezes sempre eu olho assim para cima, mas porque aqui tem um telão, aí eu fico analisando o telão, fica melhor para mim, ok? Aqui é o computador, o notebookzinho, e aqui na frente eu tenho um telão, ok? Um televisor de 60 polegadas. Bom, aí fica melhor de visualização. Bom, então nós temos 4 filas, tá? E nessas filas eu vou adicionar, se for idoso eu jogo na lista de idosos aqui, na fila de idosos. Se for gestante eu coloco para cá. Se for PCD, eu coloco na fila de PCD, e se for normal, eu coloco na fila de normal, tá? Aqui eu coloquei uns hashtagzinhos, ó, professor Renato Padilha, porque se não tiver o hashtag, ele vai entrar como comentário e não é comentário, tá? Não é código, é um comentário. Então eu boto Faculdade Multiversa de Fortaleza, alguns comentários aqui. Bom, para começar eu vou fazer um menu, tá? Esse aqui def é uma função e o nome da função é menu, abre parênteses e fecha parênteses, o nome da função, tá? Como é uma função, def significa definição, como é uma função eu tenho que colocar 2 pontos. E aqui embaixo é o que essa função vai fazer, é como se fosse um carimbo, tá? A função, ela faz o que está embaixo aqui, a função dela é fazer isso aqui, tá? Eu sempre coloco nas minhas aulas, seria mais ou menos a Aninha que trabalha comigo, e a minha casa está suja, aqui é a Aninha, menu é a Aninha, e a casa está suja, eu ligo para ela, ela vem, limpa a casa, está aqui ela limpando a casa, aí quando termina eu pago, ela vai para a casa dela, e na outra semana, da mesma forma, eu preciso dela, está aqui a Aninha, chamo, ela faz o serviço, aqui o serviço, cada vez que eu precisar eu chamo a Aninha, tá? Aí ela faz o serviço, depois eu pago, ela vai para casa dela, na segunda semana, terceira, na quarta, na quinta, chamo de novo, tá aqui a função menu seria a Aninha, tá? Ela faz o serviço dela e pronto. Cada vez que eu chamo a função, ela faz o que está embaixo. Isso aqui é que a função faz, tá? Vejamos o que a função faz. Esse carimbo tem outras funções aqui embaixo. Cada vez que tem um def é uma função, ok? É bem interessante. Você chama a função e ela faz o que deve fazer. Ela dá um print. Nesse print nós temos contra barra n, aqui contra barra n. Contra barra n significa um saldo de linha. Aqui eu mando ele colocar esses 5 sinais de igualdade, dá um espaço, coloco menu em caixa alta, em maiúsculo. Aqui eu dou outro espaço, mando colocar mais 5 sinais de igualdade. Então, no meu carimbo vem a palavra menu com esse estilo aqui, tá? Embaixo o menu vai ser um print. Nesse print eu vou colocar o print sempre vem em forma de aspa dupla, tá? Que é um string. Então aqui significa adicionar cliente na fila. O segundo print, 2, chamar o próximo cliente. Aí o terceiro print, 3, ver as filas. E o print número 4, sair. Tá? Embaixo eu vou pedir para colocar esses vários sinais de igualdade. Contra barra n significa dando um sinal, dando um espaço em branco. Ok? Indo para a próxima linha. Então a função menu, ela faz isso aqui. Ok? Bom, para a segunda função aqui, adicionar cliente, pronto. Adicionar cliente seria a segunda função. O que é que a função adicionar cliente faz? A função adicionar cliente, eu vou adicionar os clientes nas filas, lá de cima, são 4 filas.
fila de idosos, fila de gestante, fila de PCD e fila de normais. Então, a primeira, para me adicionar cliente, ó, def, definição da função, está aqui a função, adicionar cliente, a parênteses, fecha parênteses, está aqui a função, como se fosse na matemática, f de x. F é a função, a parênteses, fecha parênteses, tá? Aí, dois pontos, a definição da função se termina com dois pontos aqui. E a função, ela faz isso aqui, ela chama a pessoa, o nome da pessoa, isso aqui é uma variável, input, digite o nome do cliente. Eu vou colocar, digite o nome do cliente, aí você vai digitar, ele fica aqui, entre aspas, ou seja, isso é um string, tá? Quando ele coloca, vamos, digamos, meu nome, Renato Padilha. Renato, então digite o nome do cliente, Renato. Então, Renato vai receber, o nome vai receber a palavra que você digitou, o input. Aí a interação com o usuário. Como é seu nome? Digite o nome do cliente, Renato, então o nome vai receber Renato, ok? Avisa o like, por favor, dê um likezinho aqui para nos ajudar. E eu vou colocar a hashtag para ficar como comentário. De vez em quando vai sair avisar, dá um like, dá uma paradazinha. A gente vai fazer vários outros apps aqui, aplicativo para vocês, tá? Um deles é esse aqui. Tá melhorando cada vez mais. Bom, aviso do like. Pronto, ok, tá avisado. Então aqui eu chamo o input, digite seu nome e esse nome vem para, ele recebe na palavra nome, essa variável aqui. Então eu digito aí Renato, então nome, agora aqui vai ser Renato, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou, na aula passada nós colocamos letras, além desse receber o nome, eu coloquei se ele tinha o atendimento dele, se ele era idoso, né, preferência se ele era idoso. Se for sim, coloca S, barra, se for não, coloca N. Mas aqui a gente, como são vários, a gente fez outro menu aqui, outro menu. Print, contra barra N, tipo de atendimento, tá? O tipo de atendimento vai ser print 1, idoso, mais de 60 anos, tá? Agora, print 2, gestante, se você digitar o 2. Print 3, é o tipo 3, pessoa com deficiência, PCD. E print 4, normal, tá? E aqui, esse que é esse lequezinho, tipo de atendimento, e agora eu vou perguntar qual é o tipo que você vai querer. Se você é um idoso, gestante, pessoa com deficiência ou normal. A input, escolha o tipo 1 a 4, tá? Então, ele vem seu nome e aqui ele dá esse menuzinho para você escolher de 1 a 4. Se você escolher 1, aí eu vou para os ifs aqui, ó. Vamos lá. Se o tipo que você escolheu foi 1, é igual a 1, tá? Você tem que colocar entre aspas dupla, que ele vai colocar aqui, ó, o valor 1, tá? Aí você tem que colocar, ele tá entre aspas dupla. Professor, não quero aspa dupla, então você tem que colocar int bem aqui na frente. int, int, abre parênteses e aqui fecha parênteses. Aí não precisa mais dessas aspas duplas, tá? Aí ele vai ser um inteiro. Aqui ele, quando você digita, ele vem para cá. Então ele agora é um string. 1 é um string. Então você tem que colocar aspa dupla, que eu não coloquei int aqui. Então se o tipo for 1, então nós vamos agora incluir na fila de idosos. E para incluir, nós vamos usar essa função append aqui, tá? Fila de idosos, que é o primeiro que tem lá, fila de idosos, fila underline idoso, ponto, append, nome. O nome que você digitou, esse nomezinho aqui, ele vem para cá. Renato, ele vem para cá e adiciona, append, aonde? Na fila de idosos, ok? E eu vou dar uma mensagem também, print, f' não é derivada, f' seguinte, format, e você vai usar o f' no print, você vai usar o f' quando você tiver as chaves, tá? Dentro do string, você vai colocar uma variável, você vai colocar um texto aqui, e esse texto é a variável que você incluiu aqui, tá? Muito bem. Então ele vai dizer, o cliente Renato foi adicionado na fila de idosos. Só um comentáriozinho, tá? Agora, se não foi 1, você vai testar o elif, você vai testar se é o 2, tá? Entre o if e o else, existem vários ali. Pode ser 1, 2, 3, 4, 10, 20, quantos tiverem. Então, depois do if, vamos usar o elif. Se não foi 1, eu vou testar se o tipo é 2.
Se o tipo é 2, é gestante, tá? Então, se for 2, aí ele vem para cá. Eu vou adicionar agora. Eu pego fila, underline gestantes, ponto, nome. Então, o nome agora, ele vai ser adicionado na fila de gestante, tá bom? Print, filinha de novo. A cliente no nome tal, digamos Natália, minha filha, foi adicionada à fila de gestante, ou então na fila de gestantes, tá bom? Agora, se não foi um 2, aí é o 3, aí é leaf. Se o tipo for 3, ele cai aqui dentro, nessa condição aqui. Se for 3, aí vai ser exatamente PCD. Então, fila, underline, PCD, ponto append, adiciona o nome. Então, esse nome que você digitou lá, ele vai ser, como você digitou o 3, então ele vai cair aqui dentro dessa fila de append. Estou só incluindo os nomes nas filas. Print, F', aí você bota um comentário. Cliente, nome tal, foi adicionado na fila de PCD. Se não foi 1, 2 nem 3, vai ser o 4 então. Então, se foi o 4, ele vai para a fila normal. Mesma coisa, fila, underline normal, ponto append, nome. Então, agora esse nome vai para a fila normal. E eu vou dar um comentário, print, F', o cliente nome tal, Padilha, no caso, tá? Ou então, outro nome aqui, digamos, o Raul Filho, que é meu neto. Então, Raul adicionado na fila normal. Show? Entendido? Agora, se professor Padilha, e se não foi 1, 2, 3, nem 4? Aí ele vem para cá. Você digitou alguma coisa errada, você digitou um 5, 10, ou então o nome de uma pessoa, qualquer coisa. Só não digitou 1, 2, 3, nem 4, tá? Foi qualquer dúvida. Colocou o nome de uma pessoa, Rian, Raul, qualquer coisa, um nome qualquer, ou então o número 8, 10. Então ele cai aqui dentro. Else, se não foi essas 4, então ele vem para o else. Então ele dá um print, opção inválida, o cliente não foi adicionado, só para comentário. Então essa é a minha função, adicionar cliente, tá? Ele vai para adicionar 1, ele adiciona os idosos, 2, os gestantes, 3, ele adiciona PCD e o 4, fila normal. E se você digitar 5 errado, ele dá uma opção inválida, o cliente não foi adicionado. Legal? Bacana aí? Agora vamos chamar os clientes. Vamos agora. Ok, vou dar um hashtag aqui, porque senão eu esqueço. Aí um hashtagzinho, avisar o aviso do like. Dá uma paradinha, dá um likezinho, né? Que a gente vai gravar, vai lançar no YouTube essas aulas. Muito bem, a próxima função, def é a função. Eu vou chamar o cliente. Chamar underline cliente. Parênteses, fecha parênteses e 2 pontos. Está aqui a função, tá? E o que ela faz? Ela faz o seguinte, além de chamar o cliente, ela tira o cliente da fila. Ela deleta o cliente da fila. Então, se o len fila de idosos for maior do que 0, esse len significa o número de elementos da fila de idosos. Se for maior do que 0, então a gente vai começar, vai tirar fila de idosos, fila underline idosos, ponto pop, pop é para retirar, append é para colocar. Ponto pop 0, o 0 é o índice chamado primeiro no índice do Python. Então, o primeiro elemento o índice é 0, o segundo elemento, o índice é 1. Como eu quero retirar o primeiro elemento, então aqui sempre vai ser 0, ok? Pop 0, ele está dizendo para retirar o primeiro elemento da lista. Qual lista? Lista de idosos que eu estou fazendo. E automaticamente, eu vou colocar esse elemento que eu tirei dentro de uma variável chamada cliente. Eu vou dar uma mensagem, tá? O médico chegou, aí mandou chamar o primeiro cliente, F', aí eu atendendo o cliente idoso, digamos, Renato, que sou eu, né? Então ele me chama, atendendo o cliente idoso, Renato. Além dele me chamar aqui é uma chamada, né? Professor Renato aí, o médico está chamando. Então, além de chamar, ele vai tirar também da lista de idosos, ok? O primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair, e assim por diante. Agora, eu estou chamando. Agora, se o número de idosos não for maior do que 0, for igual a 0, ele vem para cá. Então, ele seca primeiro os idosos, todos os idosos, ele vai chamando. Então, quando o número de fila for igual a 0, não for maior do que 0, é igual a 0, lógico, né?
Aí então agora ele vai chamar o próximo, e o próximo vai ser fila de gestante. Aí ele testa, o número de elementos da fila de gestante é maior do que zero? É maior do que zero, então vamos chamá-lo. Então fila de gestante.pop 0 significa o primeiro primeiro elemento da lista de gestante, e ele tira, logo, pop ele tira e automaticamente ele joga em cliente. Então ele joga em cliente e dá uma mensagem, F' atendendo a cliente gestante tal, dizendo Natália, ok? Então além de tirar da lista de gestante, que eu incluí lá na primeira, né, ele já está chamando aqui para ser atendido pelo médico, tá bom? Aí se o número de elementos da lista de idosos não é maior que zero, gestante também não é maior que zero, então ele testa agora tudo vazio, ó. É igual a zero, tem que estar vazio, né? O número de elementos da lista de PCD for maior do que zero, aí ele vai fazer agora fila PCD.pop 0, significa dizer que ele tira elemento, tá tirando o primeiro elemento da lista dos PCDs e colocando em cliente. O nome desse elemento ele coloca em cliente, tá? Print, esse cliente aí, print, ele vai dar uma mensagem atendendo o cliente PCD, cliente tal, tá bom? Aí ele vem, ainda é maior do que zero, maior, igual a zero, aí ele pula para cá agora, para o próximo. Ó, e não é maior do que zero, não é maior que zero, não é maior que zero, ou seja, são iguais a zero, tá vazio, tá? Aí ele diz o seguinte, elif, se o número de elementos da fila normal for maior do que zero, aí o cliente, ele vai começar a tirar os clientes pop 0, ele vai tirar o primeiro cliente da lista normal. E além de tirar, ele coloca em cliente para dar um aviso atendendo o cliente normal, o cliente tal. Ok? Se não é 1, 2, nem 3, nem 4, ele cai no else. E ele mandou a mensagem, cliente, nenhum cliente na fila. Está tudo zerado aí. Não tem nenhum cliente na fila. Ok? Vejamos agora, pronto, esse é para retirar o cliente, é o pop. Para incluir o cliente, né, é o append. Agora a gente vai ver as filas, tá? Vamos ver as filas, como é que estão as filas. A gente vai colocando cliente, tirando cliente, colocando cliente, depois tirando e assim por diante, tá? A gente vai ver como é que estão as filas. É outra função, ver fila, uma função. Aparente e fiz parente 2 pontos, underline aqui, né? Print, eu vou colocar contra barra N, um salto de linha, e aqui eu coloco 3 sinais de igualdade e boto filas atualizadas. 3 sinais de igualdade. Pronto, ele vai ter essa chamada aqui em cima, tá? E aqui eu vou ver como é que está a fila dos idosos. Então eu mando imprimir, contra barra N, fila de idosos, e ele imprime fila de idosos, e agora eu vou dar uma olhada, vou fazer uma condição. Se o número de elementos, o número de elementos da fila de idosos for igual a 0, aí eu mandou a mensagem que estava vazia. Caso contrário, else não é igual a 0, então ele vem para cá. Ele vem para um for é um laço, tá? É um loopzinho aqui, um laço de repetição, e ele termina quando termina todos os elementos. Ele vai olhar a posição e o nome. Quem faz isso, essa função enumerate, ele pega a posição e o nome. 0, Renato, 1, Natália, e assim por diante, se for o caso. Então, para a posição e o nome, dentro de fila de idosos, tá? Esse start 1 é porque o Python, a posição dele inicial é o 0. Eu não quero o 0, eu quero 1. Se eu quisesse o 10, então seria a 10ª posição, Renato, 11ª. Mas é bom colocar start 1 aqui, para tirar o padrão do Python é 0, aí Renato. Não, eu não quero 0, eu quero a posição 1, Renato. Então aqui eu vou dar uma mensagem, F', né, format não é derivada, F' significa format, tá? Que é exatamente como sempre que tiver esses chavezinhos, você tem que colocar F' para o print, tá? Para o print. Bom, então F', aí eu boto a posição aqui, ó, a posição é essa posição aqui. Você pode colocar X aqui, esse pós aí não tem problema não, qualquer letra aqui, posição. Então a posição 1, no caso vai ser 1, porque você mandou colocar start 1, começando do 1. Então aqui a ordem, então a primeira posição ele bota o nome da pessoa,
correspondente aqui por causa do enumerate, tá? Então, Renato. Aí ele pega a posição 2, Natália, posição 3, Suelen, assim por diante, ok? Até terminar esse laçozinho aqui, ó, ok? Terminou o laçozinho, o for, aí ele entra para cá agora. Ele agora vai imprimir a fila de gestante. Mesma coisa para todas. Print contra barra N, fila de gestante. Se o número de fila de gestante for igual a 0, a fila está vazia. Caso contrário, vou dar um for, mesma coisa, posição, nome, enumerate fila de gestante, start 1, print, F', posição. Primeira gestante vai ser nome tal, segunda gestante vai ser nome tal e assim por diante, tá? Aí eu vou agora imprimir a terceira fila, que é a PCD. Contra barra N, salto de linha, fila PCD, pessoa com deficiência. E aqui eu vou dar também um if, tá? Vou dar um ifzinho. Se o número de linha de gestante, de fila de gestante for igual a 0, ela está vazia. Caso contrário, eu vou dar um for de posição nome enumeration, fila PCD, start 1. Aí aqui eu mando imprimir F', posição, primeira posição, nome e assim por diante. Show, né? O nome do primeiro elemento. E a última fila, a fila dos normais, print contra barra N, fila normal. Então eles vão imprimir 4 filas. Se o número de elementos da fila normal for igual a 0, print vazio. Caso contrário, eu vou dar um for aqui de posição nome in enumeration dentro da fila normal, começando pelo 1, a posição. Então print posição 1, e aqui vai ser a ordem, primeira posição, aí o nome do Raul Filho, ou qualquer coisa, do Rian, assim por diante, ele vai saindo. E essa parte aqui, observe que esse print aqui, ele está identado, tá? Ele sai do loop aqui quando terminar. Aí, quando termina, ele vem para cá, abaixo dos ifs aqui. No final de tudo, ele vai imprimir isso aqui, tá? Ele vai dar um salto, vai imprimir esses sinais de igualdade, vai dar outro salto. Professor Padilha, vou dar isso aqui, é um comentário, vou dar um hashtagzinho, pronto. Então, essas aí são as minhas funções, são 4 funções aqui, tá? Essa aí, a última, é vfila, a função. A função é vfila, a parênteses, fecha parênteses. Como é que a gente usa essas funções? Começando, o programa principal vai ser esse aqui. É o programa que dá vida ao aplicativo aqui. Eu vou dar um comentário aqui, tá? Porque isso aí não é código, é só um comentário, programa principal. Eu vou começar com while true. While true significa enquanto for verdade. É claro que isso aqui vai ser sempre verdadeira. Legal? Muito bem. A primeira coisa que eu vou chamar é aquele carimbo, o menu. O menu 1, 2, 3 e 4. E ele imprime o menu e depois ele coloca uma opção. Abaixo do menu eu coloco sempre uma opção perguntando, escolha uma opção que você vai querer. A opção de 1 a 4, e ele vem para cá. 1, 2, 3 ou 4, ok? As opções. Muito bem. Agora, se a opção eu não posso colocar cedilha nem um tio, é opicão, tá? Mas eu vou falar a opção para não ficar opicão eu acho feio. Então, mas é escrito opicão, tá? Então, se a opção for igual a 1 que você digitou aqui, aí você quer adicionar cliente. Então, você chama a fila, você chama exatamente a função adicionar cliente. Então, como aviso do like, não esqueça do like, comentáriozinho. Ok? Dá um likezinho para nos ajudar. Então, se a opção for igual a 1, que você digitou, aí ele chama a função adicionar cliente. A parênteses, fecha parênteses. Olha como é simples chamar uma função. Mesma coisa do menu, ó. O nome da função, a parênteses, fecha parênteses. Não precisa expor nem nada, só isso. A função é essa aqui, ó. Adicionar cliente, underline cliente, a parênteses, fecha parênteses. Ele faz tudo o que tem abaixo dessa função, tá? Muito bem. Ah, professor, não foi um que ele digitou, foi o 2. Então, ele cai aqui no elif. Entre o if e o else, existem vários elifs agora. Então, se não foi 1, aí elif, opção, será que é igual a 2? Se for, ele chama cliente e automaticamente ele deleta o cliente da lista. Tá? Muito bem, ou então da fila. Aí, se não for 1 nem 2, aí elif, opção, será que é igual a 3? Se for 3, ele vê fila. Então, ele vê aquelas 4 filas lá, tá?
atualizada, as filas atualizadas, ver fila. Fecha parênteses é assim que você usa para chamar uma função. Aí se não foi 1, 2, 3, nem 4, aí é if, opção 4, o print, sistema encerrado, até logo. Você quer terminar, você quer sair do sistema encerrado, até logo. Aí você dá um break, ele para total, ok? Agora, se não foi 1, 2, 3 e 4, foi o else. Você digitou um número, uma letra, um nome, qualquer coisa. Você digitou 8, não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4. Você digitou 8, 5, digitou errado. Aí ele dá uma mensagem, só uma mensagem mesmo, opção inválida, tente novamente, ok? Deixe seu like, pronto. Tá certo aí? Aí você volta. Agora, se você digitar o 4, ele apaga tudo. Ele apaga tudo. No próximo programa, a gente vai agora gravar um TXT ou então no banco de dados, tá? Aqui ele apaga tudo que tiver. Se tiver alguém já na fila, ele apaga tudo, tá? Vamos mostrar para vocês como seria esse programa aqui. Deixa eu ver se está tudo ok. Usa hashtag aqui para... Opa! Que senão ia dar erro aqui, ó. Pra gente não... Aviso do like. Deixa eu ver se tem mais um. Ok. Oh, hashtag também aqui. E programa principal tem que ter um hashtag. Tem hashtagzinho aqui, pronto. Só comentário aqui, tá? Bacana, né? Tá certo? Ok? Agora vamos rodar, ou seja, codar. Esse aqui é o terminal, esse aqui ele tira o gerenciador de arquivos aqui. Pronto. Então vamos rodar, tá aqui o terminal para rodar, tá? E aqui eu vou dar um run aqui, ou então botão direito aí você. Pronto, mandei rodar. Estamos esperando. Pronto, rodou, pronto. Então observem, deixa eu baixar mais aqui. No programa principal, aqui são as funções, né? As funções, pronto. As funções são alterações. Pronto, o programa principal é esse aqui. Primeira coisa que eu chamei foi a função menu, tá aqui ela, ó. A função menu ele já imprimiu, é como se fosse um carimbo, tá? Adicionar cliente na fila, chamar o próximo cliente, o 2, ver filas, que são as filas, 3, e o 4 é sair. Escolha uma opção. Eu quero incluir um elemento. Eu quero incluir cliente. Pronto. Como é o nome do cliente? Eu vou colocar mesmo em caixa alta, tanto faz. Renato sou eu, professor Padilha. Pronto. Aí ele pergunta, Renato, né? Tipo de atendimento você quer? Você não quer incluir? Quero. Se é idoso, gestante, pessoa com deficiência, PCD ou normal? Aí eu disse que sou idoso, tá? Número 1. Pronto. Aí ele dá uma mensagem. O cliente Renato foi adicionado na fila dos idosos. Show? Entendido aí? Eu vou dar um 3 aqui, ver se o Renato foi o 3, para exatamente ver fila. Ó. 3 é para ver as filas, tá? Então eu vou dar um 3 aqui, só para mim ver como é que tá a situação do Renato aqui, ó. 3, ver fila. Pronto, tá aqui, ó. Vendo a fila aqui, tá aqui, ó. Ok? Vou aumentar mais aqui um pouquinho. Ok. Pronto, só pra gente ver a fila legal. Ok, Padilha. Legal? Então aqui fila dos idosos, tá? Pronto. Ó. Aí eu digitei o 3, tá? Aí ele diz filas atualizadas. Aí eu disse fila dos idosos. Inclui o Renato. A fila da gestante está vazia, fila do PCD vazia e fila normal também vazia. Show aí? Bacana? Se você quiser saber, ver o programa está aqui, é só tirar o terminal, tá aqui todo o programa, ó. Tá aqui todo o programa, se você quiser ver. Ok aí? Vamos deixar no programa principal aqui para a gente ver. E aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir mais um. Pronto. Vou dar uma inclusão aí. Digite o nome do cliente. Eu vou digitar Maria. Pronto. Aí, tipo de atendimento, um de novo, tá? Idoso. Eu vou dar um 3 para ver como é que tá
a situação da fila. Ó, agora eu tenho o Renato e a Maria como idoso. Legal? Tá dando certo, né? Aí você vai colocando, fazendo as interações. Ó, não clique aqui que ele vai começar tudo de novo, tá? Então seria bom encobrir isso aqui, ó. Isso, e é só aqui. Aqui vai ser, eu vou ver fila, não, agora não, ver fila eu já vi, né? Eu vou incluir agora, eu vou adicionar cliente. Eu vou colocar o Raul Filho, que é meu neto. Raul Filho. Raul Filho é meu neto, ele é normal, ele é idoso, gestante, pessoa de deficiência normal, então é o 4. E agora eu vou ver, aí ele diz, o Raul Filho foi adicionado na fila normal. Bacana, né? Agora eu vou ver o 3, ó, ver fila, bem aqui, ó. Vou ver como é que tá a fila, tá? Então aqui tem assim, ó, os idosos, Renato e Maria estão nos idosos, a fila de gestantes está vazia, PCD vazio e o Raul Filho entrou normal e assim por diante, tá? Agora eu vou começar a tirar. O médico chegou, aí eu vou dar o 2. Ele vai chamar o primeiro da fila. O primeiro que entra, o primeiro que sai. Só que ele vai primeiro detonando isso aqui, ó. Primeiro ele faz os idosos, tira todos os idosos, depois gestante, depois PCD, para depois o Raul Filho ser o último, tá? Ele segue essa ordem aqui. Então, 2. Aí ele mandou uma mensagem, ó, atendendo cliente idoso, ó, Renato, tá? Aí eu vou ver a fila 3, como é que tá. Na fila 3, ó, o Renato não está mais na fila, ó. Ó, fila atualizada, fila dos idosos, tá a Maria. E assim por diante, tá? Aí você vai incluindo aqui, de acordo com o que você quer. Legal aí? Só para vocês terem uma ideia. Agora, se você digitar, digamos, um 8, aí ele diz o seguinte, ele dá uma mensagem, uma opção inválida, tente novamente. Ele continua normal. Você só fez errar aí agora. Se você digitar o 4, ele sistema encerrado até logo e acabou-se. E professor, se você colocar o 3 e o 4 não atende nada aqui, e como é que eu faço? Aí você vai ter que começar tudo de novo, tá? Começando tudo de novo agora. Vamos lá. Aqui você tira, pronto, dá um play, aí ele começa tudo de novo, agora está começando tudo de novo. Legal? Pronto, só isso. Tá bom? Tchau para vocês, um abraço, até a próxima. Na próxima a gente vai gravar um TXT ou então um banco de dados. Muito obrigado e até a próxima. Muito bom. Não esqueça de dar o like de vocês. Prontinho.